Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia. Sim, a Bíblia de capa a capa. Então, por isso, eu quero te convidar a fazer a leitura no dia de hoje, no livro de Juízes, capítulo 6. Nós estamos no dia 117 da nossa leitura. Esse é o livro número 7 da Primeira Aliança. Nós temos então o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois viemos lendo alguns outros livros, do Novo Testamento em paralelo. A dinâmica da leitura diária em um ano é ler alguns livros intercalados entre Primeira Aliança e a Nova Aliança. Então, nós estamos lendo o livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Hoje nós vamos iniciar a leitura entendendo que Gideão vai se tornar um juiz em Israel. E diz assim então: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhes entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam as ovelhas, os bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com os seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhoto. Chegava em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigos no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Senhor, está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E de onde estão os milagres que a nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? E agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas? Então o Senhor voltou para ele e disse: vá com força, que você tem liberdade, que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem os envia. Só pegar aqui uma caneta para grifar. Versículo 15 de capítulo 6 diz assim: Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Seu clã é mais fraco, o meu clã é mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. Você destruirá os medianitas como se estivesse lutado contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a sua ajuda, dá-me um sinal
de que é mesmo Senhor? Que fala comigo? Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento, depois colocou carne em um cesto e um caldo numa panela e os levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo de uma grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu, então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Então Gideão percebeu que era o anjo do Senhor e exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que o seu pai fez para Baal e corte postes de Acerá, que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto da colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha de madeira do poste de Acerá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de sua família e do seu povo e do povo da cidade. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Acerá do lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estava o resto do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga o seu filho para fora. O homem da cidade exigiram de Joás: ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretende salvá-lo? Quem luta pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um dos deuses, que ele próprio se defenda da destruição de quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubbaal, isto é, que Baal lute com ele, depois de derrubou o altar de Baal. Versículo 33, Gideão vai pedir um sinal. Tempo depois, o exército de Midian, de Amaleque e dos outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Zerel. E então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e colocou a trombeta de chifres e carneiro, convocando-o para a batalha, e os homens do clã de Abizer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, convocando os seus guerreiros e todos os atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como promete, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, aonde se peneira os grãos, e pela manhã se a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometestes. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse: peço que não fiques irado comigo, mas se
mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Dessa vez a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite Deus fez que o Gideão havia pedido. Pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Capítulo 7. Gideão derrota os midianitas. Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram da madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou de sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: Seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: Separe os homens de 2 grupos. Num grupo coloque todos que bebem água das mãos, lambendo, como se fazem os cães. No outro grupo coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água com a água das mãos, e os demais se ajoelharam e puseram a água na boca. O Senhor disse a Gideão: Com esses 300 homens eu os livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhesse as provisões, as trombetas de chifre, de carneiro. Os outros guerreiros os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento de Midianita ficava à frente de Gideão, descendo do vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: Levanta-te, desça ao acampamento dos midianistas, pois eu entregarei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça os que os midianitas estão fazendo, e se você encherá de coração e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian e de Amaleque e os povos do leste cobriram o vale com uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossível de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava com um sonho a seu amigo. O homem disse: Tive um sonho na qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento medianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando a cera. 14, versículo 14. O amigo respondeu: O sonho só pode significar alguma coisa. Raspa a espada de Gideão, filho de Joás e dos israelitas de Deus, entregou todo o exército dos midianitas nas suas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levanta-se! O Senhor entregou o exército midianitas em suas mãos. Em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhe para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, faça o que fizer. Assim como eu, todos os que estiverem comigo
tocarmos em nossas trombetas, toquem também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento medianitas e, de repente, tocaram as trombetas e quebraram vasos de barro. Então esses 3 grupos que tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segundo a tocha na sua mão esquerda e a trombeta da direita, todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas e o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns com os outros com as suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para os lugares distantes, como Bet-Sita, perto de Zerará, e para a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabete. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Assar e Manassés, que juntaram aos demais para perseguir o exército medianita. Gideão também enviou mensageiro de toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os medianitas. Não permita que eles cheguem aos pontos mais rasos de sua travessia do Jordão em Bet-Berá. Todos os homens de Efraim obedeceram e capturaram Oreb e Zebe, os 2 comandantes medianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe na prensa de uvas de Zebe. Depois confirmaram a perseguição dos medianitas, por fim levaram a cabeça de Oreb de Zacarias para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Bom, então essa aqui é a leitura do capítulo 6 e 7, leitura 17. Espero que você tenha acompanhado. Essa é uma história até que conhecida, né, de Gideão. Gideão colocando, né, Deus à prova da sua existência para ele então ser o homem que vai, né, procurar contornar e abençoar mais uma vez o povo, né? O que Deus faz sempre está achando alguém de um coração puro e sincero. Bom, espero que a leitura, que você esteja acompanhando todos os dias, e caso você perca algum dia de leitura, você tem aqui acesso ao final desse vídeo. Eu vou convidar você então a fazer uma breve oração comigo para encerrarmos esse dia de leitura. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui sobre esse momento onde podemos abrir as Sagradas Escrituras, ler e procurar compreender, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando isso também com outras pessoas aqui nesse canal. Que o Senhor abençoe e nos sustente, Pai, para mantermos firmes nos demais dias da leitura das suas Sagradas Escrituras. Ajude elas a estarem gravadas dentro do nosso ser, Pai, e sermos praticantes dela. Nos perdoe, Senhor, e é no nome santo de Jesus que eu te agradeço. Amém. Bom, então fica aqui meu convite. Ao final desse vídeo você pode então assinar esse canal se você ainda não assinou e ativar o sininho para ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo nesse canal. Você também pode clicar na tela acessando esses 117 dias de leitura numa playlist. Caso você queira ter mais embasamento da Palavra de Deus, ter bastante conteúdo que vai dar um pouco mais de compreensão, na descrição desse vídeo você tem um link para fazer parte da comunidade da leitura, do encontro diário. Lá está tudo bem organizado. E se você ler
80% das aulas, né, gravadas ao vivo aqui em vídeo, você vai receber um certificado e também enviarei presentes para você estar lendo e aprendendo um pouco mais. Bom, Deus te abençoe, nos vemos amanhã, se assim Deus permitir, para seguirmos com a história de Juízes. Até mais, até breve.